Amém, irmãos? A paz do Senhor. Amém. Vamos colocar de pé e fazer a leitura da palavra do Senhor. Lição, a 13ª lição do nosso trimestre, última lição do trimestre. O nosso textuário, a nossa irmã Elisama estará lendo, e a verdade prática, o nosso pastor estará lendo. Vamos lá? A redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai rege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja do mundo. Amém. A leitura em classe está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 ao 13, e 1 de Pedro, capítulo 1, 2 e 3. Eu vou ler um, cada um dos irmãos pode ler o subsequente. Diz assim: quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com vós todos. Amém. 1 de Pedro 1, 2. Eleito segundo a paciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Aleluia. Vamos orar, agradecer a Deus. Mãe Luciane, olha a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de glória, Deus de poder, Papai querido, queremos te agradecer, Senhor Deus, Deus, meu Pai, por essa manhã, na te tua louvamos pela presença, tua bondade, Senhor, pela tua Senhor Deus, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade, Deus, abre a nossa mente, nosso coração, Papai amado, derrama sobre nós a tua Deus graça. Santo, Deus maravilhoso, abençoa os professores, Senhor, desta manhã, Papai abençoa amado, cada classe, cada abençoa os jovens que departamento, foram ali, Senhor abre Deus, meu Pai, entendimento, que Senhor, o Senhor possa abençoar, usa com Senhor Deus, meu sabedoria Pai, e a cada um de graça. nós, Senhor, nesta manhã. Papai amado, abençoa aqueles que não puderam chegar aqui, Senhor Deus. Que o Senhor possa alcançar cada um, Senhor Deus, meu Pai, com uma bênção tal, Papai amado. Ó Deus Santo, Deus maravilhoso, seja conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Irmãos, para nós é uma alegria, eu louvo a Deus, sou grato a Deus por tudo. Também porque ontem passamos minha mãe não teve bem, minha irmã me ligou de novo. Aí minha irmã estava com a filha dela internada em Santa Casa há 2 dias já, e a minha mãe ruim em casa, e ela passando a noite, com a outra irmã minha trocando, revezando com ela. Aí eu estava no almoço do meu filho, saí, fui lá, peguei minha mãe, levei no UPA, a médica consultou e falou, tem que internar para medicar na veia. Aí internou, eu fiquei lá até 1 e pouco da manhã com ela, minha irmã foi e trocou comigo, mas agora, antes de eu entrar para dentro da igreja, eu falei com a minha irmã, a médica passou, os exames, eu já sabia que a grande parte do exame tinha saído ontem, né? Então já estava
tudo dentro do normal, não tinha nada fora do padrão. Aí faltou um exame de sangue, colheu, era umas 11 e pouco da noite, de novo. Aí estava esperando esse resultado. Aí saiu agora cedo, disse que está tudo bem, vai liberar com medicação para casa, o pulmão está mais limpo do que estava há 8 dias atrás, quando fez a outro raio-x. Então, mas é a idade, né? A idade, o Alzheimer deixa a pessoa debilitada, a confusão mental, a pessoa fica muita fraqueza, ela está ruim para comer. Mas Deus está dando vitória, Deus está cuidando. Agradeço os irmãos que a gente não avisou no grupo, por causa da correria, mas o pastor estava sabendo. E eu avisei ele, né, porque eu não sabia como que ia acontecer, se eu ia estar hoje aqui, se eu não ia estar, então eu já larguei ele de sobreaviso, já para tudo. Mas graças a Deus, ele está no controle, né? Se ele está no controle, tudo vai em paz. Então, assim, Deus está cuidando, né? Estamos passando por essa fase aí, assim, infelizmente a verdade, a tendência é piorar. Alzheimer não tem. Não tem retorno, não tem regressão. Mas Deus está cuidando, Deus está amparando, e assim, como a minha irmã, que ela mora com a minha irmã, então a minha irmã me conta as coisas, mas sabe quando você fica assim, não acreditando do jeito que ela está falando? Aí você fica com ela ali 3, 4, 5, 8 horas seguidas, aí você entende que é mais grave do que o que ela contou. Porque a confusão, a repetição, ela trocou o meu pai pelo irmão dela, meu pai é o irmão dela, e é irmão agora. E a minha irmã, tem que orar pela minha irmã, porque aí o meu pai também agora está morando com a minha irmã. E o meu pai agora tem ela como se fosse a irmã dele. Está morando agora? Tá, os dois. Eles são bonzinhos, não dão trabalho, mas requer um cuidado 24 horas, né? Só Jesus na causa. Mas Deus vai dar vitória. Então eu agradeço os irmãos que têm orado para essa. Amém. Vamos agradecer, né, pela presença da irmã Luciane Barreto, que tinha prometido, né? Tinha prometido de vir e cumpriu a sua palavra, uma mulher de palavra, né? E, irmãos, hoje é o encerramento do trimestre. E a partir do domingo que vem, iremos iniciar um novo trimestre. E o trimestre que vem, ele é bastante interessante, porque vai falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. O tema é homens que o mundo não merecia. Então, imagina 3 meses estudando sobre 3 homens. Imagino eu que deva ser mais ou menos 3 lições para cada um. Quando que nós tivemos um estudo assim, um tempo para meditar mais sobre um personagem bíblico, né? Então, vai ser maravilhoso. Então, convido os irmãos a se empenharem, né? Tem se empenhado e, se possível, convidar mais irmãos da igreja, porque o conhecimento é o que liberta. Não tem. Lembra que até eu estava. Porque a revista da igreja não chegou ainda. Não sei o que acontece que não chegou ainda. Às vezes costumam chegar e entregar no dia da aula. Eu já comprei a minha, chegou até em casa. O pastor também é meio desse jeito, né? Às vezes você fala um negócio com ele já resolve na hora já. É aquele negócio de ficar protelando, esperando. Mas Deus está cuidando de tudo. Então eu já comprei minha revista, está em casa. E é uma revista maravilhosa. Lembra com os irmãos que eu falei a semana passada, ou não, retrasada, que Abraão é o pai da fé, né? Por que Abraão é o pai da fé que eu falei? Qual o motivo que levou Abraão a ser titulado como o pai da fé? Ele abandonou a família dele, foi para o deserto, não a palavra. Porque Abraão agiu. A fé, a eficácia da fé, a prática da fé está na ação. Uma fé sem ação, irmão, é uma fé morta. Eu creio, mas eu não faço nada por aquilo que eu creio. Então, é só uma fé fantasiosa, né? Então, Abraão é chamado de pai da fé e a gente vai ver isso lá. Vai ser bastante interessante. Porque quando dá o título, Abraão, pai da fé. Nossa, aquele homem tinha fé.
ele esperava em Deus. Não, ele não só esperava em Deus, ele fazia o que estava ao alcance dele, o que era para ele fazer, ele fazia. Então vai ser maravilhoso. Então eu quero trazendo esse comentário já para ajudar os irmãos a instigar esse conhecimento. Porque a nossa base familiar, ela é patriarcal. Veio lá da ideia de Abraão, Isaac e Jacó. A tua casa, com pai, mãe, filhos, cada um com a sua respectivo papel, vem lá. Tem aí uma agenda woke aí que tenta lutar contra o patriarcado, contra uma família tradicional. Não está lutando contra a tua família, está lutando contra uma família que Deus instituiu. Então, que Deus nos dê graça. Irmãos, a nossa lição de hoje, ela é o fechamento do trimestre. E por falar em fechamento do trimestre, irmãos, tem um versículo aí, o que os irmãos entendem por ele, no texto de referência, na leitura em classe, 2 Coríntios capítulo 13 e o versículo 12. Alguém lê aí. Saudai-vos uns aos outros com óculos santos, e todos os santos nos saudam. Os saúdam. O que quer dizer isso aí? O que está dizendo esse versículo aí, irmão? Sim. Uma forma carinhosa de tratamento. E nós, assembleianos, temos um problema com isso. Tá? Então, nós temos um problema que quando vemos isso, e isso aqui está falando de intimidade, de relacionamento, de comunhão. É óbvio, e é claro que para mim chegar e beijar a mão Paula, para mim é muito natural, porque eu tenho ela como uma pessoa de muito respeito, como minha mãe, né? Agora eu não vou chegar numa moça e ficar beijando também, né? Mas lá na igreja a gente tem alguns irmãos que a gente tem muita intimidade, a gente se beija, sem problema nenhum, na frente de qualquer um, em qualquer lugar, não é só na igreja. Às vezes o Zé Bonfim chega lá na oficina, tá? Tem gente lá dentro, beija, normal. Eu beijo meus filhos, normal. Isso é comunhão, isso é relacionamento, irmão. É óbvio que alguns você não tem mais aquela intimidade ainda para ter um certo relacionamento, né? Aí tem um ditado por aí que diz que a mulher beija porque não pode morder, né? Não sei, mas é mentira. Não. Beija porque não pode morder. Mas é mentira, é só uma. Mas irmãos, ó. O que nós estudamos nesse trimestre? Qual que foi a base do nosso estudo nesse trimestre agora? A Trindade. Quem que faz parte da Trindade? Quem compõe a Trindade? Então, nós temos 3 deuses. É isso? Não, um Deus só. Um Deus só. Um Deus trino. Ou um Deus triúnico, né? Ou um Deus que subsiste em uma única pessoa, mas age com personalidades diferentes, com sentimentos diferentes, funções diferentes. Em grande parte, como nós estudamos lá atrás, quando falou sobre... Ô Zé, chega mais para cá, Zé, senão eu tenho que ficar olhando para a porta, está muito claro aí. Eu não consigo. Nos honra aqui com a sua presença. Eita glória. Os últimos serão os primeiros, tá vendo? A palavra de Deus se cumprir, né, irmão Jeremias? Onde eu estava falando mesmo? Sim. Agindo em 3
com três funções diferentes. Em grande parte, nós entendemos e compreendemos pela Bíblia. Mas também, em grande parte, é por fé. Eu não consigo te mostrar visualmente. Mas eu consigo te mostrar dentro da Bíblia, e nós iremos ver alguns textos aqui, que comprovam esta doutrina fundamental da igreja cristã, que é a doutrina da Trindade. Isso é uma doutrina, isso é uma pauta muito importante. Nós não podemos cair no engodo de achar que, porque a igreja tal canta um hino bonito, está tudo certo. Mas a base, o fundamento da igreja lá, ela não crê no Deus Trino. Ela crê apenas em Deus Pai e Deus Filho. Não crê no Espírito Santo. Ou crê no Deus Pai e crê no Deus Espírito Santo, não crê no Deus Filho. Julgam o Deus Filho como um Deus criado. Após o nascimento de Maria, né, que foi o nascimento aqui na terra, nascimento humano, em grande parte natural, foi uma gestação normal. A concepção foi miraculosa, foi sobrenatural, né? Porque diz lá que o Espírito haveria de descer sobre Maria, né? E ela iria gerar pelo Espírito. Então ali, irmão, não tem nada a ver de relação sexual entre o Espírito Santo e Maria. Nada a ver. Porque Deus não precisou de uma coisa diferente para criar o homem do barro. Ele tão somente juntou o barro, moldou, fez, soprou nas narinas. Está você aí, bonitão, cheiroso e perfumado. A mamãe Marilene tomou a palavra para ela. Tomou posse, mano? Eita glória. Então Deus é assim, Ele é maravilhoso. E diz a Bíblia que nada é impossível. Para quem? Para Deus. Quando quer? Quem falou isso e por que falou isso? Vamos lá, irmão. Quem falou isso e por que falou? Qual foi o contexto? Teve duas situações, uma bem clara e a outra mais subjetiva. Não. No anúncio do nascimento de João Batista, no anúncio do nascimento de Isaac, por Sara. Lembra que eu falei esse dia para trás que Deus tem hora que ele meio gosta de B.O.? Chamou uma velha e um velho estéril para ser pai de uma multidão. Mas é ele que faz, ele se responsabiliza, né, Léo? Ele que chamou, ele que prometeu, a palavra é dele. Então, aí quando o Senhor também apareceu a Maria, então lá está implícito que para Deus nada é impossível. Aí também, pega lá o caso de Abraão e Sarai, né? Que eram velhos e estéreis. Aí depois Deus chama uma moça desposada, que era noiva, porém não casada ainda, com um homem que eles não tinham uma relação, e falar para ela, vai nascer. Tipo assim, não se preocupe, eu vou cuidar de tudo. A gente sabe que a juventude dela todinha tentando ter um filho. Aí com 99 anos, o anjo parece que ela vai gerar. Por que ela ia acreditar? Para duvidar, não, sim, é natural. Aí o anjo fala assim, haveria coisa alguma difícil ao Senhor? O importante da Isaac aí, que Deus providenciou Isaac, e depois que Abraão foi oferecer ele, Deus providenciou também o cordeiro, porque o cordeiro não está vendo. Foi do nada. Aí o que Abraão falou lá?
quando ele achou, quando o filho perguntou cadê o cordeiro? Deus proverá. Então, meu irmão, em parte nós entendemos, em parte nós compreendemos, em parte nós vivemos. Deus proverá. Não sabe como, Deus proverá. não sabe bem. As coisas não estão indo tão bem, mas Deus proverá. As coisas eu não estou entendendo muito direito, mas Deus proverá. Ou ele está no controle, ou ele não está no controle, irmão. Essa é a verdade da nossa vida. O controle do universo está sobre a sua mão. Mas o controle da minha vida e da sua vida, nós vamos ver aqui na lição de hoje um ponto muito importante sobre isso. Vamos lá. Olha o que diz o primeiro tópico da lição. O primeiro ponto da lição vai falar sobre a Trindade e o plano redentor. Aqui vai falar o quê? Que o plano da redenção, o que é o plano da redenção? Resumidamente, É a salvação a salvação do homem. A salvação do que, Léo? dos pecados. Dos pecados. Qual pecado principalmente? Vamos dizer assim. É o pecado de enganar tão somente? Exatamente. Todos os pecados. E pegando pela Bíblia, o pecado original que é chamado o pecado de Adão. E por que precisava desse plano da redenção? Por que o homem precisava ser... Porque quando se fala em redenção, está falando em redimir, não é? Redenção não vem da palavra redimir? Redimir o que do que? Que jeito? O homem voltar à comunhão com Deus. Mas numa expressão mais prática, o que é redimir? Redimir. Não. Como? Vai comprar o quê? Mas como que Deus vai comprar o homem se foi ele que fez o homem e ele que é o dono do homem? Ah, exatamente. Redenção é Deus comprar de volta aquilo que era dele por direito. Ele não precisava fazer isso, mas ele fez. Ele não ficou mais forte e nem mais bonito porque ele fez isso. Ele continuou sendo quem ele sempre foi. Então isso é redenção. Quando fala aqui que a Trindade e o plano redentor, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão e estarão para nós, no nosso tempo, sempre envolvidos no plano da redenção. Quando nós falamos estava, está e estarão, isso é para nós. Imagine nós aqui, ó. A nossa vida está nesse sentido. Aí nós estamos aqui dentro em algum tempo. Passado, presente e futuro. Nós não estamos presos aqui. Nós não conseguimos sair disso aqui. Muitos vivem uma vida de complicação mental, ou de perturbação, ou de estagnação, por causa dessas três coisas. Porque qual que é a única coisa que nos pertence? Qual que é o único tempo que nos pertence aqui? Presente, certo? E por que nós, de vez em quando, queremos ficar presos no passado? Sendo que Cristo, quando ele morreu, o apóstolo Paulo fala que ele fez nova o quê? Todas as coisas? Então, se ele fez nova todas as coisas, o passado apagou. O passado não pode mais me perturbar. O meu passado não pode me perturbar mais.
Por quê? Porque o meu passado me perturbando vai afetar o meu presente e vai atrapalhar o meu futuro. Vai ou não vai? Doença do século hoje. Problemas mentais, psicológicos, psicossomáticos. Isso daqui, irmão, essa interferência aqui, ora nós estamos lá, ora nós estamos aqui, e ora nós estamos aqui, não tem médico que resolva isso. Aí vai lá, ele soca no seu vídeo. Calmante, mais calmante, mais calmante, cada vez mais forte. Resolve o problema? A longo prazo? A pessoa fica até meio dopada. Fica dopada. Porque qual que é a intenção desses ansiolíticos, desses calmantes? Abaixar a frequência e os pensamentos, né? A velocidade que o cérebro processa as coisas, vai te deixar mais zen. Mas não resolve. O que resolve de verdade, para qualquer pessoa, e digo isso, irmão, para quem está lá no mundo que não conhecia Deus, para quem está na igreja há 1 ano, e para quem está na igreja há 30 anos, o que resolve é entendermos que o nosso passado ficou na cruz com Cristo. O nosso passado não tem poder mais sobre nós. E o inimigo não pode, nós não podemos deixar o inimigo usar esse passado para nos afetar hoje. Porque senão nós entraremos na chamada, qualquer doença do século, depressão. E depressão é um mal real, presente e que precisa ser cuidado com muito carinho. Não é frescura, não. A depressão, em grande parte, é esse conflito aqui. Uns porque está preso no passado e outros porque estão com medo do futuro. Sabe aquele ansioso? O que é um ansioso? Quer viver amanhã, sendo que o hoje não acabou ainda. A única coisa que nós temos é o hoje, é o agora. O que nós vamos fazer com o agora é o que pode mudar alguma coisa. Porque o que vivemos lá atrás não tem como mudar, irmão. Diz que palavra lançada não volta atrás. Né? Hã? A ansiedade é fruto da muita esperança no futuro, coisa que não está ao nosso alcance. Imagina Abraão com a mentalidade de hoje, vivendo uma promessa lá naquele tempo. Sai da tua terra, da tua parentela. Ó, sai da tua zona de conforto. Quem é que gosta da zona de conforto? É ruim, não é? A princípio não é ruim sair da zona de conforto? É terrível, irmão. Ninguém, homem nenhum, quer isso. Quer sair da zona, não, está ali. Está numa dificuldade terrível. Mas é a zona de conforto que ele conhece. É o que ele conhece, é aquilo ali. Aí quando sai daquela zona de conforto e as coisas melhoram, não digo só na parte material, digo na parte material, espiritual, familiar, psicológica, tudo. Quando você sai daquela zona de conforto e vai para outro lugar, que a princípio é desconfortante, aí você fala assim, nossa, não sei como que eu pude viver tanto tempo naquela situação difícil. Por que eu não fiz isso antes? Por que eu não mudei isso antes? Por quê? Porque nós não queremos sair da zona de conforto. Aí Deus chama Abraão e fala, olha, sai da tua terra, da tua parentela. Irmão, traduzindo para o nosso português bem claro, ô Abraão, sai daí da onde você já tem de tudo, comida, casa, família, vai para um lugar que você não conhece, porque eu não te mostrei ainda.
Você não, para o lugar que você vai, Abraão, você não vai saber se vai ter pão, se vai ter água, se vai ter cama, se vai ter sombra, você não sabe de nada. Que eu te mostrarei. Lugar de incerteza. Lugar de incerteza. Doidura, né, irmã? Que doidura? Meu marido veio a casa primeiro e você depois. Não cheguei aqui, você estava banheiro. Não pode falar, essa casa não é sua. Aí eu falei, não é sua. Não foi mesmo. Foi em outra casa, mas eu vim na casa sem família, sem ninguém. Então, irmãos, sair da zona de conforto é extremamente desconfortante, né? Porque é o oposto do conforto, né? Porque qual que é o problema? Nós queremos estar no controle de tudo. Não queremos, Léo? Eu vou fazer um curso mês que vem em São Paulo. Eu já tô vendo rota, já tô vendo coisas, já tá quase um mês antecipado. É aqui, é São Paulo, é perto. Já fui lá várias vezes, mas eu quero conhecer o lugar, eu quero ver o que tem em volta. Vai vendo? Tá vendo? Por quê? Porque nós queremos estar no controle. Mas é bom planejar. Sim, é bom planejar. É óbvio que é bom planejar. Mas se eu levar isso ao extremo, aí eu vou entrar naquele caso que fala assim, nossa, eu não consigo dormir porque eu estou pensando na viagem. Não é assim que acontece? Muito. Por quê? Por causa da ansiedade por causa do futuro. Mas só não dorme enquanto viaja. Antes de viajar. Antes de viajar? Aí, ó, ansiosa. Na noite que vai viajar, eles dormem e eu fico olhando cada minuto do relógio para dar Meu Deus, eu também sou assim, viu? Isso é ansiedade. Oi, Luciana. Eu irmão, acho que durmo por antes e durmo depois. Ei, Jesus. Os irmãos estão vendo que nessa simples troca de confidencialidades, você percebe que cada um tem um comportamento diferente do outro. Aí me explica como que o médico vai tratar isso. A outra que dorme, já acorda pensando em dormir de novo. Aí a outra que não consegue dormir. Aí a outra que não consegue dormir. A outra que dorme em paz. Você viu? Aí o Zé, aí tá aqui, ó, o Zé. O Zé é que o homem é um pouco mais pragmático. Em geral. Existem exceções, é óbvio. Mas o Zé faz o que, Zé? Eu espero acontecer. Espera acontecer. Se como parece que nada está acontecendo. Então. Jeremias é igual ela, dorme antes de chegar e eu na estrada. Eu penso assim, Deus está no controle. Se vai acontecer alguma coisa, vai acontecer. Eu acordar dormindo, não vou evitar. Um dia que eu resolvi dormir, quando escutei, estava entrando no Forte. escutei com o barulho do mato, eu dormi, estava entrando no coisa da rodovia, Então imagina se Abraão tivesse ansiedade. Abraão, irmão, tão somente juntou uma trouxinha de roupa e saiu. Tão somente. É confiar, irmão. Se nós estamos debaixo de uma palavra, nós temos que descansar no Senhor. Descansar no Senhor. É fácil, pastor? Não é. Mas chega um tempo que vai ficar um pouco mais fácil. Mas não vai ser fácil ainda, porque você vai ter que vencer o eu. A razão vai falar assim, mas pode dar isso, pode dar errado. Aquilo pode dar errado.
O pneu pode estourar. E não sei o que. E não sei o que lá. Então, Mas é melhor você tentar do que se não fizer nada. Porque sim. se não fizer nada, é certeza de não acontecer nada. Tem um ditado que diz que só erra aquele que tenta. Quem não tenta nunca vai errar nada, né? Então que Deus nos dê graça. Vamos lá então, ó. Isso, estamos falando lá do plano da redenção. O primeiro agente, vou fazer um gráfico aqui. Um gráfico não, né? Aí a gente vai. O que é esse quadro aqui nos traz a ideia? E Deus é o conjunto dos três. Exatamente. É o conjunto dos três. E nós vamos aqui, durante a lição, nós vamos ler alguns textos e nós vamos entender, e os irmãos vão dizer aonde que vai entrar esse texto. Se é uma função do Pai, se é uma função do Filho, ou se é uma função do Espírito Santo. Vamos lá. Olha o que fala, começando no subtópico 1. O subtópico 1 fala, eleito segundo a presciência de Deus. Presciência. Deus tem vários atributos. Vamos lá. Onisciência, onipotência, onipresença e vai, tem mais. Dentre eles, a chamada presciência. É saber o futuro. Presciência. Sim, saber o futuro antecipadamente, antes que ele aconteça. Assim, de maneira clara. Tem uma diferença para a onisciência. Porque a onisciência é Deus conhecendo a nossa história, passado, presente e futuro. Eu pensei que a onisciência ele só sabia o que acontecesse no presente, tudo no presente. Não. A onisciência ele conhece tudo em todo o tempo. Agora, quando falamos em presciência, está falando que ele conhece o nosso futuro antecipadamente, antes que algo aconteça, ou antes que vivamos aquilo, ele já sabe o resultado final. Já sabe. Tem um texto lá, não vamos ler porque senão vai ficar muito longo. Tem um texto lá em 1 Samuel capítulo 23, que fala de quando quando Davi estava fugindo de... Como é que era o rei que estava fugindo? Salomão, né? Saul. Quando Davi estava fugindo de Saul, porque Saul queria dar um presente para Davi, né? Um brinde para Davi, né? Porque Davi tinha sido fugido do rei, né? Queria dar qual que era o brinde que ele queria dar para Davi? Dar fim a ele. Matar Davi, né? Aí Davi fugiu. No capítulo 23 de 1 Samuel, Davi chegou em uma cidade chamada Áquila. Keila, isso. Áquila, é porque a gente fala que é Áquila aqui. Chegou na cidade chamada Keila. Quando ele chegou na cidade chamada Keila, ele ajudou os moradores de Keila a vencer os seus inimigos. Mas, porém, a cidade de Keila, os seus governantes, eles eram fiéis a Saul. Aí, olha como que Davi, é bom nós vivemos na direção de Deus. Primeira coisa, Davi pergunta a Deus se ele deve ir para a guerra com Keila contra os filisteus. Aí Deus fala assim, vai, porque eu vou dar vitória. Aí, irmão, não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém, não tem jeito de perder a batalha.
Depois que venceram a batalha, os soldados de Davi chegaram para Davi e falaram: olha, Davi, nós estamos aí meio preocupados com esse povo de Keila, porque eles não são de muita confiança, não. Mas aí imagina Davi falando assim: não, mas nós viemos aqui, ajudamos ele. Ele não vai nos trair. Ele não vai nos entregar na mão de Saul. Aí o que Davi fez? Olha lá no versículo... Versículo 4. No versículo 4. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Tá. Então Davi partiu com seus homens a Keila, pelejou, venceu. E sucedeu que quando Abiatar desceu, foi anunciado a Saul, versículo 11, fala assim, entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão, descerá Saul como o teu servo tem ouvido. Quer dizer, Davi tinha ouvido falar que o pessoal de Keila iria armar uma emboscada para Davi. Aí Davi continua, isso ele falando com o Senhor. Aí o Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E disse o Senhor: descerá para onde? Descerá de Keila, sairá de Keila. Por que é importante esse texto aqui? Porque na presciência de Deus, Deus já sabia que se Davi ficasse, Saul iria pegar Davi e matar Davi. Agora, por que isso não aconteceu na prática? Deus mudou o futuro? O que os irmãos acham? Eu acho que em certo ponto sim, porque ele orientou Davi a fazer alguma coisa, se ele fizesse tudo isso diferente. Mas a verdade é que ele só orientou Davi, não foi? Davi se dispôs a buscar ao Senhor e entender: Senhor, eu devo ficar ou eu devo ir embora? Aí o Senhor disse: vai embora, porque não vai dar certo ficar aqui. Eu já sabia. Então o futuro que iria acontecer não aconteceu por causa da atitude de Davi. Deus não fez nada para que isso não acontecesse. Deus tão somente deu a orientação. Ou seja, Deus não muda o futuro. O futuro vai acontecer, irmão. A única coisa que vai depender é da nossa atitude. Porque se nós entrarmos, porque existe a palavra, que nós estamos aí, presciência e pré-determinação. Essas palavras aqui são muito diferentes. Deus conhecer é uma coisa, agora Deus predeterminar é outra coisa. Porque nós não podemos cair na ideia de alguns irmãos, principalmente os calvinistas, sobre o predeterminismo de Deus, principalmente em relação à salvação. Porque Deus já determinou que fulano vai ser salvo. Mas se Deus fosse assim, ele não teria livre-arbítrio. Exatamente, Léo. Se fosse dessa forma aqui, observando a predeterminação, ou seja, Deus, o dia que o pastor Fabiano, vou usar o exemplo dele aqui, o dia que o pastor Fabiano foi concebido,
Deus já tinha um plano e Deus já tinha determinado que ele seria salvo. Independente do que ele fizesse. Se ele fizesse coisas boas ou coisas ruins, já estavam determinados por Deus que ele seria salvo. Isso também não faz o plano da salvação ficar um pouco menor? Exatamente, o plano da salvação fica muito resumido, fica pequeno. Porque até um dia eu vi um pastor perguntando para o outro essa questão da predeterminação. Se todos estão predeterminados, um para a salvação e um para a perdição, para que evangelizar? Para que pregar? Vai ficar dando tiro no escuro? Porque se o camarada está predestinado a ser salvo, mesmo que ele viva uma vida promíscua, segundo o entendimento lá, ele vai ser salvo. Não sei de que jeito. E uma pessoa que tem uma vida regrada, uma pessoa que tem uma vida em comunhão com Deus, uma pessoa que tem uma vida correta, já foi predeterminado que ela não vai ser salva. E aí? Não é mais difícil nós entendermos isso, compreendermos isso, pela lógica do livre-arbítrio, pela lógica da salvação pela graça, pela lógica de que nós somos, lá na última linha, participantes da salvação, porque nós temos que responder a isso. Nós temos que dar uma resposta positiva em relação à salvação. Adianta Jesus morrer na cruz, derramar o sangue, ressuscitar, e eu não querer? Para mim? Isso mostra que o determinismo não faz sentido. Exatamente, o determinismo não faz sentido. Então não existe para nós a ideia do determinismo. Tem a presciência. Deus conhece todas as coisas. Por ele conhecer todas as coisas, você está indo por um caminho, ele pode te alertar. Usar um profeta, usar a palavra, usar um louvor, usar um testemunho, usar uma mensagem de WhatsApp para te dar uma palavra que você vai entender que é aquilo, que não vai dar certo, ou que o caminho está errado, ou que alguma coisa tem que ser mudada. Oi? Aí o homem pode se arrepender, voltar, enfim. Deus não mudou, Deus deu a direção. Os irmãos estão entendendo esse ponto? Sim, 2 caminhos. Essa é um ponto importante. Presciência é de Deus. O subtópico 2 fala redimidos pelo sangue de Cristo. Redimidos pelo sangue de Cristo. Lembra que falamos sobre redimir, redenção? O que pagou o preço pelos nossos pecados? O sacrifício. Mas qual foi o que cobriu, o que pagou os nossos pecados? O sangue de Cristo. Tem um texto que diz, acho que é Isaías, que é impossível que o sangue de touros ou de bois apague pecados. Se é impossível que o sangue de touro ou de bois apague pecados, por que então que Deus exigia sacrifícios e mais sacrifícios na antiga aliança? Por quê? Qual que era a função? Ele esquecia, deixava esquecimento. Não é bem a palavra esquecimento. Ele abafava, né? Ele cobria o pecado. Uma coisa que você tem lá, você varre a casa, pega o lixo, em vez de pegar a pazinha, juntar e jogar fora, pega o tapete e põe em cima. Resolveu o problema do lixo? Uma hora ou outra você vai ter que ir lá resolver aquele B.O., vai. Está lá, está te esperando, o B.O. está te esperando. Assim, dadas as devidas proporções, só para clarear um pouco a ideia sobre o sangue do Antigo Testamento dos animais que eram oferecidos. Então, todo aquele ritual que se cumpria no Antigo Testamento sobre os animais que eram oferecidos, foi feito efetivamente em Cristo na cruz.
Tiago fala que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. É novo e vivo. Por que é novo e vivo? Porque nunca tinha acontecido aquilo de verdade, era novo. E por que é vivo? Porque está aqui hoje ainda. Tiago falando isso lá no meado de 50, 60, 70, na nossa era, ele fala que é vivo. E por que é vivo? Porque é vivo hoje. Porque hoje restaura, hoje redime, hoje transforma, hoje pega o homem sem esperança, sem vida, totalmente desvirtuado, coloca no caminho e mostra para ele, o caminho é esse, andai nele. Porque é vivo. Porque a palavra de Deus é viva. Então essa é a segunda. A terceira aí, que é o terceiro subtópico, vai falar sobre santificados pelo Espírito. Aí aqui dá para nós já anotar alguma coisa ali, ó. Quem que redime? O Filho. Então é o Filho. Certo? Quem que planejou todo o plano da salvação? O Pai. O Pai. E quem que executa essa obra hoje? O Espírito Santo. Então um executa, o outro redimiu e o outro planejou. Santificados pelo Espírito. Irmãos, temos o chamado de processo da santificação. Uma coisa é ser justificado, outra coisa é ser santificado. São vertentes diferentes, são expressões diferentes, porque tem finalidade diferente. O que é justificado? A justificação, o que é? O homem tinha um problema com Deus. Qual era o problema que o homem tinha com Deus? Pecado. O pecado era um problema legal. Esse problema legal foi tratado de alguma forma, ou foi amenizado de alguma forma na antiga aliança, através do sacrifício, certo? Oferecia sacrifício. Alguém foi salvo pelo sacrifício que oferecia lá atrás? Não, né? Por quê? Porque ele não resolvia o problema. Ele apenas encobria o pecado. Quando cobria o pecado, não é que Deus ficava satisfeito com aquele ato. A ira de Deus se aplacava, se acalmava. Imagina Deus olhando do céu e vê lá o sumo sacerdote oferecendo sacrifício, mas ele sabe que aquele sacrifício não é totalmente perfeito. Mas o que Deus vai olhar e vai dizer? Olha, não é o sacrifício perfeito, mas ele está tentando. Eu dei as leis, eu falei para fazer isso. Ele está cumprindo boa parte, ele está tentando. Então Deus, pela sua misericórdia, acalmava a sua ira, e então aquele sacrifício era aceito, e aquele pecado da nação ou do indivíduo era encoberto. Aí quando chegou em Cristo, não, aí a situação mudou. Porque disse que ele entrou no santuário uma única vez, né? Uma única vez. E para a eternidade. Deixa eu pegar aqui abrir um negócio aqui para ver os textos. Mateus 5,17. Alguém acha aí para ler? A gente vai. O tópico 3 vai falar assim: a igreja. Não, o tópico 2, né? O tópico 2. Pode ler aí, Léo. Não cuides de vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir.
céu e a terra passem, nem um jota ou um pé, ou um último se omitirá da lei, sem que todos sejam cumpridos. Não sei se ele certo. Leu certo. O que você entendeu? O que alguém entendeu do texto que ele leu aí? Quem falando o quê? E sobre qual contexto aí? Aqui está falando de Jesus. Ele está falando de Jesus, certo? Ele veio fazer o quê? Que diz o texto aí? Cumprir o quê? Cumprir a lei. Então, esse cumprir a lei aí, eu coloco aqui na linguagem do Espírito Santo. O Filho? Ah, tá. Então, ele cumpriu a lei. O Filho cumpriu a lei. Certo? No tópico 3 vai falar assim, a igreja e a comunhão com a Trindade. Irmão, não tem como a gente viver uma vida com Deus se não tivermos comunhão com o Espírito Santo. Uma das falhas, ou não sei a palavra correta de usar aqui para esse termo, mas o que a igreja, a nossa igreja, a igreja atual, deixou de fazer é tornar conhecido melhor a pessoa do Espírito Santo. Conhecemos a obra sacrificial, conhecemos todo o ritual do Calvário, toda a simbologia, né? Tudo que está envolvido no Calvário e tal, é lindo, é maravilhoso. Conhecemos muitas vezes a obra, o plano da salvação que Deus traçou, que Deus veio, criou, o homem caiu, depois que o homem caiu, ele chamou esse indivíduo aqui, Abraão, lá em Ur, prometeu uma nação e foi, até que o povo entrou no Egito, entrou 73, 75 pessoas, saíram depois de 400 anos, mais de 1,5 milhão de pessoas, aí formou a nação, caminharam pelo deserto e tal, deu a tábua. Mas entende, esse é o plano traçado por Deus para a salvação. O plano cuidado por Deus nos mínimos detalhes. Chamou uma mulher prostituta para fazer parte da genealogia, que foi Raabe. Chamou uma mulher que não era judia, para fazer parte da nação de Israel, que foi a avó de Davi. Como é que era o nome dela mesmo? O nome da avó de Davi? Ninguém lembra o nome da avó de Davi? A Ruth. Não é lá? A Ruth, uma moabita, foi chamada para fazer parte. Ali é Deus cuidando e Deus mostrando, olha, não é só o povo de Israel que vai ser salvo. O plano de Israel não é, o plano da salvação não tá focado em Israel. O plano da salvação é para todo homem, porque ele diz a Bíblia aqui, o desejo de Deus é que quantos se salvem? 10 mil? 100 mil? Todos. É todos, irmão. Quando diz todos, é todos. Independente. Quando eu entender que o amor que ele tem para comigo, e quando você entender que o amor que ele tem para com você, é o mesmo amor que ele tem pelo drogado, pelo traficante, pela prostituta, pelo assassino, é o mesmo amor que ele tem. Então, mas aí parece que uma parte fala isso aqui, outra parte fala que se tem dois na cama, um será levado, outro será deixado. Se tem dois no moinho, um será. Quase não entendi assim, que seria metade. Se tiver dois no campo, um será levado, outro deixado. Mas não podemos pegar esse texto e pegar ao pé da letra. Porque imagina, você e a Cida lá trabalhando em casa, cuidando lá, no sábado. Quem que merece ir, quem que merece ficar? Deus que sabe. Não, Deus que sabe, não, os dois vai, ué. A nossa esperança é essa. Não, a nossa esperança. Sim. Mas, e aí, ele fica? Não. Por quê? Porque entra o que o Léo disse agora há pouco, que é o chamado livre-arbítrio. E diz também que nem todos serão salvos. Nem todos será salvo. Nem todos que dizem Senhor. Nem todos que dizem Senhor, Senhor será salvo. Porque a salvação
Ela é muito mais além daquilo que nós enxergamos e vemos e achamos que é. Porque nós enxergamos, irmão, e achamos que por causa da aparência, a salvação está ali. Não tem nada a ver com isso, irmão. Lembra quando Jesus disse assim, olha, eu te conheço. Mas o que o camarada disse antes? O teu nome eu preguei. O teu nome eu... O teu nome... Não te conheço. Mas ele dirá para aqueles que têm as vestes lavadas no sangue do Cordeiro: vinde, benditos de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Essa é a nossa alegria, irmão. Porque não é por aparência, não é por estereótipo, não é por julgamento. Lembra que eu falei um dia aqui que Deus não instituiu ninguém aqui para ser fiscal de salvação? Deus não colocou ninguém aqui para ser fiscal de ninguém, irmão. Não, ele merece, ela não merece. A parábola do joio e do trigo está lá, irmão. É muito clara. Quem que podia tirar o joio do meio do trigo? Só o dono da seara podia fazer isso. E quando que ele podia fazer isso? Na colheita. Ou seja, vai caminhar junto, vai andar junto, vai parecer que é, mas no final tem muita. Eu costumo brincar com a expressão que tem muita gente que vai chegar no céu e vai querer desviar. Porque vai falar assim, nossa, fulano não está aqui e fulano está. Temos que tomar cuidado, irmão, porque a mesma graça que nos alcançou, quer alcançar aquele que eu, muitas vezes, olho torto e digo assim, não tem jeito não. Como que não tem jeito, irmão? Eu fui chamado para julgar se alguém tem jeito, se não tem jeito. A expressão, Jesus disse assim, olha, eis que o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E que jeito que ele nos amou, irmão? Quando que ele nos amou? Quando nós ainda éramos miseráveis. Ele nos amou lá naquele estado ainda. Amou aqui bonitão, cheiroso, alinhadão. Não, irmão, ele te amou lá. Ele não te amou o dia que você entrou aqui, ele te amava lá, Léo. Ele já te amava lá. Quando você e eu entramos aqui, o que mudou foi o meu relacionamento com ele, a minha intimidade com ele, e eu comecei a entender o amor dele. E quando eu entendo o amor dele, aí eu fico doido, porque eu falo assim, eu não entendo porque que ele me ama. Entendeu? Quando você entende o amor dele, você entende que você não entende porque que ele te ama. Porque você não merece, eu não mereço. Então, relacionamento. Relacionamento, irmão, é a Trindade. Então, como eu estava falando, nós conhecemos a obra do Calvário, nós conhecemos a obra do plano da salvação e conhecemos o plano, o Espírito Santo que foi descido em Atos 2. Aí o Espírito Santo fica ali, preso em Atos 2. Alguns irmãos cessacionistas dizem assim, não, cessou, é para aquela época, é para aquele período. Não, irmão, é para hoje. Teve um 169. Então, eu não posso te explicar, né? Mas a ti também te chamo, né? Então, irmão, essa é a graça. Aí, voltando lá atrás do que eu estava falando, que nós conhecemos muito pouco sobre o Espírito Santo. E é o agente desta dispensação. É o agente para esse tempo. É ele quem interpreta o teu gemido inexprimível quando você ajoelha, quando você está lá murmurando com Deus, é ele que interpreta. Quando você está lá falando, Senhor, eu não aguento mais não, eu vou largar a mão disso. Aí o Espírito Santo fala, não, pai, não é que ele está querendo parar, porque ele está sofrendo demais. Manda a bênção, libera a provisão, faça isso, vamos ajudar ele, vamos dar força a ele, porque ele interpreta. O Espírito Santo, você conhece pelo TV, pelo filme, Deus e por Jesus. Exato. Mas você precisa saber aqui.
que é uma pessoa, irmão, ele quer relacionamento. O Espírito Santo não é uma pomba, ele não é um fogo, ele não é um vento, não, irmão. Isso é símbolo dele, que está na Bíblia. Ele não é isso, ele é uma pessoa. Então, essa é a... Vamos lá, então. Vamos lembrar mais um texto para encerrar. Alguém acha lá Efésios 1:4? E o outro acha Mateus 4:1. Efésios 1:4, vamos lá. Achou? Pode ler já. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Ele fez o quê? Ele fez o quê? Nos Elegeu. nos elegeu. Quem que nos elegeu? Quem que nos elegeu? Elegeu? Pai ou filho? O pai. Certo. Então, o pai elegeu. Certo? Quem elege é o pai. Vamos lá, Mateus. Qual que eu falei aí? Vai lá, pode ler. Mateus 4:1. 4:1. Quem que levou Jesus ao deserto? Mas não foi o diabo? Hã? Eu já ouvi gente falar que quem levou Jesus ao deserto foi o diabo. Então foi quem? Mas quem transladou foi o diabo. Então ele teria que passar por essa prova. Sim, ele tinha que passar por essa João 3,16. Pode citar aí, você nem abre a Bíblia. Porque a pergunta, Deus não queria Deus, não ficava Deus, Deus, Filho, para que tudo aquele que obedeça, mas que não Isso foi uma ação de quem? Isso foi uma ação de Deus. Então vai aqui no Deus, vai aqui embaixo de Deus aqui. Então Deus amou. 3,16. Segunda Tessalonicenses 2,13. Segunda Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Viu aí que aí fala de duas coisas. Que Deus elegeu
E quem que santifica? Hã? É o Espírito aqui então? Então, irmãos, o que eu quero frisar com esse quadro aqui? Que quem planejou? O Pai. Quem que redime? Quem que cumpriu a lei? Quem que executa o plano hoje? Quem levou Jesus ao deserto? Quem santifica o homem hoje? E nós? O que nós devemos fazer ou o que nós precisamos fazer para ter direito a todo esse plano? Vamos lá. Obedecer. O que mais? Permanecer, irmão? Lembra que eu falei no começo lá que nós somos um agente indireto na salvação? Por quê? Porque Deus planeja, cuida, o filho é enviado, aí o filho executa o plano nele mesmo, se entregou por nós, porque ele mesmo disse: olha, ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Ele se doou por nós. Não foi uma conspiração judaica que levou ele no Calvário. O que levou Jesus ao Calvário não foi a traição de Judas. O que levou Jesus ao Calvário foi o amor de Deus para conosco. O que levou ele ao Calvário foi esse amor incondicional que ele derramou sobre as nossas vidas. Aí, ele nos amou, o Filho veio, cumpriu a lei, subiu no Calvário, entregou a sua vida e ressuscitou. Subiu à destra de Deus, veio o Espírito Santo, que executa o plano da salvação em você hoje. Porque diz a Bíblia que ele convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. Certo? É ele quem convence. Não é o pastor, não é a igreja, não, é ele. Se ele não conseguir convencer você vai ser apenas um crente acostumado na igreja. Eu gosto do louvor, eu gosto do hino. Aí troca o pastor, camarada, vai embora, porque ele não está convertido. Ele não entendeu o plano da salvação ainda. Troca a regente, não, eu não vou mais cantar, porque se ela não reger, eu não vou mais cantar, nem levanto da cadeira mais. Não entendeu o plano da salvação, meu querido. Porque a obra da salvação é por ele, é nele, e é para ele. Aqui não tem nada de nós, é tudo para ele. Então, aí o Espírito Santo executa esse plano, fala, constrange, insiste, fala de novo, e fala de novo. Lembra a passagem de Samuel lá? Quando Samuel foi levado ao templo? Quantas vezes Deus chamou Samuel? 4. Ah, mas o Léo acertou, 4 vezes. 4 vezes. Aí nós falamos assim: não, eu insisto uma vez, 2 vezes, na terceira eu já largo de mão. Mas Deus é diferente, meu querido. Diz a Bíblia que Deus não quer que nenhum se perca. Nenhum.
É nenhum mesmo. Aí, entendendo que Deus planejou, o Espírito, o Filho executou o plano, cumpriu, e o Espírito vem e executa hoje o plano da salvação, resta a nós aqui responder a esse plano. Se você não responder a esse plano, na tua vida não terá efeito. O inferno te espera, meu querido, essa é a verdade. O inferno me espera, se eu não obedecer esse plano aqui, o inferno me espera. Eu não estou falando do inferno astral, não estou falando de dar as coisas erradas aqui no mundo, não. Eu estou falando de quando partir desta vida, está separado de Deus pela eternidade. Esse é o plano da salvação. E para o plano da salvação dar certo, irmão, você é um agente hoje. Eu sou um agente. Você precisa responder a esse plano. Obedecer, crer, permanecer. Os irmãos citaram aqui. E obedecer é fácil? Não é, irmão. Nós quer fazer o que nós quer. Nós quer seguir o nosso instinto. Não, eu nasci assim, vou morrer assim. Ah, vai para o inferno assim então. É cabeça dura, irmão. A Bíblia está falando. O Espírito está falando com você cotidianamente, de maneira diferente que você entende. E se você não entende como o Espírito Santo quer falar com você, busque essa intimidade, que ele vai se revelar a você de uma forma particular. Tem gente que ouve voz, tem gente que sonha, tem gente que tem visões, tem gente que sente, tem gente que o Espírito fala à mente de uma forma indescritível, mas ele fala. Amém, meus queridos? Então, exatamente. Pastor. Então, que Deus nos dê graça para entendermos que nós somos um agente participante da salvação. Se nós não crer e não permanecer, irmão, não é permanecer aqui no dia bom, não. Não é permanecer aqui quando tudo está certo. Permanecer quando a conta bancária está boa. Não, irmão. É permanecer quando tudo está errado também. Amém? Pastor, vamos encerrar aqui que já deu a hora.